Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre esse CSA 0, ASA também 0, um jogo válido pela sexta rodada do campeonato alagoano, com o resultado CSA pula aos 14 pontos, é o líder da primeira fase. Por outro lado, se tem um ASA que tem a terceira colocação ameaçada. Vamos falar sobre a classificação, vamos também trazer um pouco do resumo do jogo em si. Um jogo tecnicamente que entregou muito menos do que era imaginado para essas duas equipes, e um jogo de intensidade, principalmente quando se avalia os outros jogos do CSA, um jogo de intensidade muito abaixo da equipe do Igor Magalhães. Falar um pouco sobre isso, mas antes olhar um pouco sobre a classificação. 14 pontos para o CSA, segunda colocação para o Penedense, o ASA com 10 pontos na terceira posição, mas aquilo que eu pontuei, daqui a pouquinho tem Murici e CRB, e o CRB pode pular para a terceira colocação, jogando o ASA para a quarta posição. O ASA que nessa rodada não tem a vaga no G4 ameaçada, isso porque o Coruripe já jogou e empatou com o CSE, mas tem a terceira colocação ameaçada. A equipe de Arapiraca pode ser ultrapassada pelo CRB. Falando sobre o jogo em si, que o jogo de uma forma geral se teve um CSA melhor, um CSA com mais volume de jogo, mais presente no campo de ataque, um CSA que chegou mais próximo de abrir o placar do que o ASA, e muito a partir também das ideias de jogo. Se tinha um ASA que, em grande parte, pelo menos na minha visão, veio muito mais para se fechar do que para buscar algo a mais. Foi um ASA que tinha um objetivo, ou pelo menos que demonstrou isso em uma maior parte do jogo, de uma ideia de não tomar gol, fechar a linha de passe, fechar espaço, tirar espaço do Brian, tirar espaço do Álvaro, tirar espaço do Cachoeira, e dá para dizer que dentro desse objetivo o ASA até cumpriu muito bem, mas foi um ASA que dá para dizer que poderia ter sido um pouco mais ousado. Vou trazer aqui a escalação do CSA, CSA que começou, que tinha um problema para hoje, um problema considerável, que era a baixa do Nicola, e eu até tinha trabalhado antes sobre qual seria o substituto para o Nicola, qual poderia ser, e o Igor trouxe uma surpresa, porque ele colocou o Vander como o único volante, Álvaro e Brian. O Brian mais para cá, o Álvaro mais para cá. E o Gustavinho, o retorno do Gustavinho, jogando aqui pelo lado direito do ataque, e até que me agradou, fez um jogo ok para esse retorno Gustavinho. Cachoeira pelo lado esquerdo. De uma forma geral, e aqui no gol o George, o Cedric, o Wanderson, o Betão e o Roberto, de uma forma geral foi um CSA que individualmente não se comportou bem. O CSA que entregou muito menos do que o torcedor está acostumado a acompanhar nesse 2025. Mas a ideia do Igor me agradou bastante. Foi uma ideia de trazer mais criatividade a esse meio, com Álvaro e Brian jogando por dentro, no corredor central. Gustavinho aberto, Cachoeira aberto. O centroavante do jogo de hoje foi o Thiago Marques. O Igor Bahia até entrou e teve alguns minutos durante o segundo tempo. Mas falando sobre o jogo, falei sobre um CSA com mais controle e um CSA que se aproximou mais do primeiro gol do que do ASA, principalmente no primeiro tempo. Eu enxerguei um CSA melhor na primeira etapa, e no segundo tempo a equipe do CSA terminou tendo uma queda, pelo menos na minha visão. E aí, a queda partiu muito da saída do Gustavinho para a entrada do Buga. O Buga vem tendo algumas contestações, acho que no jogo contra o Confiança ele até entrou bem, começou no banco e entrou bem, mas hoje não foi o caso, não teve uma boa partida do Buga. Brian veio mais aqui para o lado direito, o Álvaro ficou mais centralizado, mas em alguns momentos tinha essa troca de posição. Mas acho que o ponto principal é a saída do Gustavinho. Acho que teve algum impacto negativo. A entrada do Buga teve um impacto negativo para o CSA. Tanto é que em uma boa parte do segundo tempo eu senti um CSA um pouco menos efetivo, um pouco menos agressivo nas ações de ataques. Depois teve a entrada também do Bahia aqui no lugar do Thiago Marques, e teve também a entrada do Robinho, e aí em um posicionamento diferente. O torcedor do CSA está acostumado a ver o Robinho aqui pelo lado esquerdo, mas como o Cachoeira ficou no jogo, Robinho veio para o lado direito e o Brian ficou como esse cara central aqui da criação. Acho que essa foi a escalação do CSA no segundo tempo em grande parte.
Depois teve a entrada do Silas no lugar do Vander, mas isso já nos 48 do segundo tempo. E teve a entrada também do Nunes no lugar do Bryan. Mas assim, não teve grande impacto porque tiveram 2 minutos de jogo. Essa foi basicamente a escalação do CSA para o segundo tempo. Falei sobre as atuações individuais que foram de uma forma geral bem abaixo. E eu senti um CSA talvez um pouco desgastado pelo ritmo. E um CSA que fisicamente, em sentido de intensidade, caiu um pouco para hoje. Cedric, ok, né? Tá sendo um Cedric contestado, mas teve alguns movimentos para frente. Agora o Roberto, acho que entre as atuações do Roberto na temporada, essa foi a que menos ele participou, principalmente olhando para o jogo lá na frente, olhando para o jogo lá de apoio ao Cachoeira. Acho que de uma forma geral era isso que eu queria trazer para o vídeo. O CSA agora tem um jogo contra o Penedense fora, mas antes tem o jogo contra o Ceará. E aí é um teste com um grau de dificuldade um pouco mais alto, pegando um Ceará fora de casa, pegando o Ceará em Fortaleza. Vamos ver como fisicamente o CSA vai se comportar nesse próximo desafio da temporada, e tecnicamente também contra esse adversário um pouco mais complicado. O Asa joga agora no clássico de Palmeiras dos Índios diante de um frágil CSE, mas tem o fator clássico e o Asa precisa não se complicar, até para não ser ameaçado em sentido de vaga para a próxima fase, já que o Coruripe tem um adversário complicado, mas ainda joga. O Coruripe ainda tem o confronto contra a equipe do CRB na 7ª rodada. Vou também trazer atualizações aqui nos comentários, tá? Assim que sair o resultado de Muricy e CRB, eu trago também essa atualização. Deixa o joinha, deixa um pouco da sua opinião também sobre o jogo, se inscreve no canal e compartilha o link. Vou ficando por aqui, até a próxima.